eu sou a Mônica e vim aqui deixar um registro sobre as minhas experiências de 2026, que já foram muito positivas. Eu consegui realizar um sonho de muitos anos, que é fazer uma viagem internacional. E foi exatamente uma temporada na Europa, na região de Portugal, em Algarve. Que não é só um destino, né? É um estado de espírito, céu azul, que parece filtro de Instagram, praias que parecem pintura e uma comida que sinceramente dá vontade de pedir bis antes mesmo de terminar o prato, verdade. Entre um passeio e outro eu me perdi no melhor sentido possível. Em sabores incríveis, peixes frescos, frutos do mar, com tempero na medida certa, vinhos que conversam com a alma, shot exclusivos dos nativos, sobremesas, em qualquer dieta, tirar férias também. Quero nem saber de dieta, eu queria ser feliz. Entre um passeio e outro, não me marcou somente um lugar, foram as pessoas. Gente leve, acolhedora, cheia de histórias, aquela troca bonita, sabe? De cultura de risadas, de olhares curiosos. Eu ensinava um pouquinho da minha língua, aprendi um pouquinho do mundo, e assim a vida ia acontecendo, simplesmente extraordinariamente ao mesmo tempo. Ali, entre som do mar e uma taça de vinho, eu pensei, é possível ser feliz trabalhando com o que eu amo em qualquer lugar. Vai um spoiler aí. Esse pensamento ia fazer muito sentido depois. Voltei para o meu Brasil com o coração cheio e a mala nem tanto, porque o limite da bagagem existe, felizmente. Em uma expectativa tranquila de retomar a minha vida como professora, um plot twist. Descubro que durante o tempo em que estive fora, o sistema educacional mudou. Nova avaliação do formato, novo critério, e lá estava eu, oficialmente classificada no famoso farol amarelo. Esse farol amarelo, para os professores, significa que ele não vai permanecer na mesma escola, mas ele pode escolher outra escola para trabalhar. Natural. O farol vermelho, ele já pode ficar aí preocupado, porque significa que ele não pode trabalhar numa escola de uma quarentena, um determinado período, e farol verde, ele pode tanto ficar na mesma escola, se ele optar, ou de repente ele pode escolher outra escola, se ele não se sentir bem ali com a gestão, com a administração, com o clima da escola, né? Então tem a dança das cadeiras dos diretores, tudo mudando, você entra a ter um diretor, no meio do ano muda o diretor, no final do ano já mudou novamente. Eu tenho muita sorte de lidar com pessoas maravilhosas, eu tenho a agradecer o ambiente onde eu trabalho, eu só aprendo, cresço, evoluo, todo ano é um novo aprendizado. Então, o que acontece, né? E aí o que acontece é que eu não posso lecionar aí por um período. No primeira informação são por 3 anos. Numa segunda informação são por 40 dias. E numa terceira informação, ainda nessa transformação da educação no Brasil, eu preciso fazer um novo processo seletivo. Processo esse que eu já fiz o ano passado. E, naturalmente, todo ano nós fazemos um processo seletivo para garantir as suas aulas no ano seguinte. Eu já fiz, ele foi invalidado e então está tendo aí um debate para fazer outro processo seletivo para assumir aulas no estado. Eu tenho 10 anos aí de estudos, eu sou formada em algumas áreas, como pedagogia, letras, educação especial. E, de acordo com a educação do Estado de São Paulo, ele bloqueou meu CPF, eu não posso lecionar em nenhuma área. É uma questão que eu acredito que seja inconstitucional, porque para fazer pedagogia é um curso, é uma vida, para fazer letras é outro curso, outra vida, para fazer educação especial é outra faculdade. Então eu não posso ser bloqueada em todas as áreas que eu me formei, porque ele bloqueou meu CPF.
Porque com diploma de letras eu não dou aula para as crianças. E com diploma de pedagogia eu não dou aula para o ensino médio. Então ele acabou me prejudicando, né? E também matando o meu sonho, né? Matando o meu sonho de trabalhar, ser professora no Brasil. Levar o português e o inglês, a linguagem e a comunicação para onde eu quiser. Posso trabalhar de forma online, né? Nas plataformas, que é a vibe do momento. Ou numa escola particular, numa aula online, num projeto novo, ou até num café em outro país. E por que não? A vida continua. Talvez eu só evoluí de fase. Então, se você está vendo esse vlog, fica aqui o meu convite. Viaje, experimente, converse, se permita. E principalmente, não tenha medo quando a vida mudar o roteiro. Então, o pessoal que me colocou aí, me direcionou para o Farol Amarelo, e eu não fiquei preocupada, né? Realmente não fiquei preocupada, porque eu exerci um excelente trabalho. Agradei todos os alunos? Tenho comigo que não, mas os alunos estão em fase de desenvolvimento, de crescimento e querem escolher o tipo de aula que um professor que estudou a vida inteira está aplicando, direcionando ele para ele tirar 10. Então, se eu aprovei todos os meus alunos em 2025 com um nível, com alto gabarito, qual foi o questionamento deles em relação à didática? Realmente eu exploro o desenho, eu exploro a música, eu exploro a escrita, eu exploro a produção textual, eu exploro a criatividade, né? Nós temos em torno de 6 salas, 5, 6 salas. Nós substituímos professores que às vezes ficam doentes, precisam faltar. E tudo se torna um aprendizado para quem tem paixão pelo que faz, né? Porque a gente ama o que faz, né? Não é pelo salário, pela recompensa financeira, porque a gente ama o que faz. Para quem quer ser professora, tem essa decisão, é porque tem uma vontade de mudar o mundo, né? Com carinho, leveza e muita ousadia. Então, eu tive essa surpresa agora. Aí, por coincidência do destino, eu viajei, fiquei 2 meses fora na Europa, que foi uma maravilha, recomendo, viagem mesmo. E sem saber, o meu nome já estava numa lista especial, numa lista vermelha, onde tem alguns nomes de alguns professores que não poderão trabalhar esse ano de 2026 por um período de 3 anos, né? No primeiro momento, agora está tendo aí um questionamento de uma quarentena. Só que como fica a vida do professor do ponto de vista econômico, né? Como que fica esse professor que não pode trabalhar, lecionar? O que ele vai fazer? Muitos têm um plano B, um plano C, mas tem pessoas que dependem somente da educação para levar sua vida. Então fica esse registro aqui de 2026 no estado de São Paulo, que não cuida dos seus professores, né? E levam as coisas de uma forma desumana. Mas você que é professor, que está querendo essa carreira e estudar, sempre procure fazer concurso público, estudar, se preparar em uma plataforma online, procurar pelo estado, procurar pela prefeitura, saber muito bem da sua plantação para não ter medo da sua colheita, tá? E aqui tá, eu não tenho medo da minha colheita porque eu sei muito bem o que eu plantei. Eu dormi muito em cima de livros na madrugada e eu esperava algo melhor da educação no Brasil. E não é o que está acontecendo. Espero que isso mude, que nós evoluímos, que nós possamos evoluir, né? Para as pessoas quererem ser professor, ter orgulho de se falar, eu sou professora, né? E ter vontade de ser professora. É isso, eu quero que fique registrado para um futuro aí de pesquisa, registro, deixar aí um legado de como estava acontecendo aqui a educação no Brasil neste momento. Até a próxima com a Mônica Aires.